luz aí na vida de vocês. Eu vou falar agora sobre as causas psicológicas da gastrite. Então, você que tem problema de gastrite vai saber agora as causas. Gente, é um invento, vem de uma ciência muito antiga da medicina egípcia, chinesa, indiana, japonesa, e os livros ficam sempre no final do vídeo. Além de tudo, os livros de psicologia também explicam que, na verdade, a maioria das doenças são psicológicas. Quando eu falo que todo problema físico tem uma causa mental, muita gente não acredita. Porém, todo o nosso corpo ele funciona através do subconsciente. Então, se há um defeito em algum aparelhinho aí do corpo, onde está o problema? Também na mente. Na Bíblia, Jesus fala, eu vim não por causa dos sãos, mas por causa dos doentes. Então, ficar doente é um pecado, porque ali existe um sentimento negativo. A gastrite é a questão de um sentimento negativo que ficou ali guardado por muito tempo. Algumas doenças, quando a pessoa coloca muita energia negativa, muito ódio, muita raiva, ela pode se desencadear mais rápido. Outras vêm ao longo dos anos, onde você vai guardando e desencadeia aquele problema. Além, de como todos nós somos energia, além de desencadear a doença, a gente pode atrair várias situações na nossa vida. Como tudo que eu guardo manifesta na minha vida, então se eu guardo ódio, rancor de outras pessoas ou qualquer outro sentimento, isso volta para mim de alguma forma, porque à medida que eu lanço, volta. É a lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei do dai e receberás, a lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Bom, tem várias denominações, mas o efeito e a justiça divina é igual para todos. Não importa, se você se considera uma pessoa boa agora, plantou lá atrás, colheu, ponto. Plantou chuchu, não tem como colher beterraba. A gastrite, na verdade, é uma incerteza que você prolonga ao longo da vida. Ou seja, você guarda muitas dúvidas, você não tem fé em si mesmo, ou mesmo, e não tem fé na vida. Essas incertezas, esses medos, você, na verdade, não consegue tomar determinadas decisões e vai se arrastando. Em vez de dizer sim, eu quero isso, sim, eu quero aquilo e correr atrás, fica simplesmente empurrando e deixando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é isso que acontece. Quando a gente não sabe realmente o caminho que quer, a vida realmente nos arrasta para onde Deus quiser, E vai que vai. E aí, o que você tem que fazer? Gente, não pode ficar em cima do muro, Ou na linha. Se ficar na linha o trem pega, então você fica ou de um lado ou do outro. Então decida-se realmente o que você quer. Muitas vezes a gente não toma decisões para não magoar determinadas pessoas. A gente quer ser sempre bonzinho ou boazinha e acaba se ferindo ou se machucando. Mas a primeira pessoa que você tem que ser sincero é com você mesmo. Então examine-se, respeite-se, fala, sim, eu quero isso, sim, eu não quero, ou eu não quero isso. E o que eu quero para mim? Eu preciso fazer um trajeto na minha vida e seguir. Quando você pede, por exemplo, um táxi, você chama, você precisa dizer para ele em que local você quer chegar. Passar o endereço, o nome da rua, e aí ele vai te levar. Quando você vai pegar um ônibus, você tem que pegar o ônibus certo, que vai determinar para onde realmente você quer ir. Senão, ele pode ficar ir justamente para o lado contrário e te afastar mais de onde você quer ir. Assim é a vida. O nosso GPS da vida, digamos assim, ele tem que ser claro e específico. Então, eu tenho que ter um objetivo. Todos nós viemos aqui com uma missão. Quando se fala missão, as pessoas acham que tem que ser grandiosa, deixar grandes marcos para a humanidade. E aí, eu preciso ser um pastor, um padre, um preletor, um guru,
um budista ou sei lá o que. Na verdade, você tem que ser o melhor dentro daquilo que realmente você quer ser. Se quer ser um médico, um melhor médico, um dentista, o melhor dentista, um professor, o melhor professor. Não trabalhar apenas por interesse. Tem até um vídeo que eu fiz, né? Quando a gente trabalha apenas por dinheiro, não passa de prostitutas do trabalho, porque você está ganhando apenas vendendo, né, o corpo inteiro, porque a prostituta, na verdade, ela vende partes do corpo. E a pessoa que se vende no trabalho, ela vende o corpo inteiro, a alma, a mente, porque está tudo ali, né, ligado. Então faça por amor e decida-se. Pare de ter tantas incertezas. Eu sei que muitas vezes a gente teve uma infância muito tolhida. No meu caso foi isso. Então, pra minha mãe, né, que a gente ficava muito com a minha mãe, meu pai viajava muito, assim, tudo que a gente fazia estava errado. E aí as reclamações constantes, aquelas repreensões constantes, pelo menos me deixou com muita incerteza. Cada vez que eu ia fazer alguma coisa, eu tinha medo, porque eu achava que alguém ia me repreender porque estava errado. Então cria-se um adulto inseguro. E isso afeta onde? O estômago. Porque à medida que a gente vai comer, a gente está sempre frustrado, com medo, engole, não agradece ao alimento, que inclusive é sagrado. Então, ao comer, eu tenho que estar o quê? Em paz. Em paz com a vida, em paz comigo mesmo, principalmente, e em paz com as pessoas. Então, se você vive em um ambiente onde há críticas constantes, onde há gritarias, problemas constantes, você está sempre frustrado, onde que vai afetar? O seu estômago, principalmente na hora da comida. Tem um país, agora que eu não me lembro o nome, onde as pessoas sentam-se à mesa e se de repente chegar alguém que elas não gostem, elas se retiram da mesa. Por quê? É uma tradição se alimentar com pessoas que elas gostem e que estejam em paz. O ideal é a gente manter a paz com todas as pessoas e é isso que nós viemos fazer aqui neste mundo. Equilibrar a nossa mente sabendo respeitar as diferenças do outro e o porquê que ele faz isso. No entanto, é difícil, porque uma vez que a pessoa nos agride o tempo todo, até você se colocar no lugar dela e ver o porquê disso, principalmente quando você é criança, né? Você apanha, você é humilhada, você é maltratada e não sabe por quê. Na verdade, a pessoa que é frustrada e está tentando passar toda aquela frustração negativa em cima, né, de você, em cima daquela criança, que também cresce frustrada. Se você já é adulto, tem esse problema de gastrite, aprenda, quando for se alimentar, a agradecer o alimento. Tem que ter dieta? Melhor. É claro que ninguém vai ficar bom comendo porcaria também. Né? Eu sempre dou dicas nos meus vídeos. Por exemplo, suco de cenoura é maravilhoso. Cenoura, beterraba, faz com couve. Limão também é muito bom. Se não conseguir tomar puro, porque algumas pessoas que não estão acostumadas acham que arde, que dói o estômago, toma com água morna, faz muito bem. Então a minha gastrite parou. Porém, se vai se agravando, você vai deixando esses sentimentos negativos, né, crescendo, aumentando, e a sua alimentação também não é uma das melhores, vai se transformar o quê? Em úlcera. Ou seja, todo problema, quando é aumentado, tende a se tornar uma doença maior, um problema maior. Então eu tenho que resolver isso. Ao me alimentar, eu vou me alimentar como filho de Deus. Eu sei que tudo que vier da natureza é bom e é saudável, porque é dado por Deus. Embora a gente sabe que tem agrotóxico, tem os transgênicos, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ver que eu vou ter que me alimentar. Ou então vou ter que começar a plantar tudo em casa, não vai ter jeito. Tem a dica do iodo, né, que você pode comprar aquele iodo 2% na farmácia e tira o agrotóxico, pelo menos a grande maioria.
dos alimentos, das frutas e verduras e comer normalmente. Agora, evitar enlatados, embutidos, produtos industrializados, que realmente vai aumentar não só a gastrite, como atingir outras partes do corpo. Ponto. Só que você também não pode culpar, mas tudo que eu como me faz mal, tudo que eu como me faz mal. Aí você está gravando ainda mais na sua mente que seu corpo é sensível, que você está sempre doente, que você é apenas matéria. E a matéria é subestimada pela matéria. Ou seja, que uma coisa material, que é o alimento, vai fazer mal para você. Quando na verdade você é espírito. E o espírito, ele transcende a matéria. Por isso que nem todo mundo tem gastrite, nem todo mundo tem diabetes, embora numa mesma família, mesma casa, comam a mesma coisa. Porque as mentes, embora passem pela mesma situação, pelos mesmos conflitos, elas pensam e reagem de formas diferentes. Pare de temer a vida. Eu sei, né? Perdoe seu pai, sua mãe, seja lá quem for que te criou, porque para tudo nessa vida, a maioria dos problemas está relacionado na infância. Então, vem de quem? Dos nossos pais, geralmente, algum conflito com eles. Então, procure harmonizar-se com eles, pedindo perdão. Se já partiram, não precisa pedir pessoalmente para a pessoa, mas mentalmente. Se já partiram para o mundo espiritual, não tem problema. Junte as mãos, imagine na sua frente e peça perdão. Tem a oração de perdão, que tem no vídeo que eu fiz, métodos psicológicos e espirituais de cura. Então lá tem várias dicas que você pode fazer para se livrar de todo e qualquer tipo de doença. Mas tem uma bem simplesinha, cada vez que você lembrar do problema da pessoa, seja lá quem for, que esteja na tua vida, às vezes te atormentando, ou que você seja muito estressado, ansioso, por que você traz toda essa ansiedade, esse nervosismo? O que aconteceu lá atrás que desencadeia isso agora? Aí você, é o ideal sempre fazer para papai e mamãe, tá? 3 meses. Papai num dia, mamãe no outro. Pensa, eu te perdoo, me perdoe, obrigada. Eu te perdoo, me perdoe, obrigado. Ou faz outro tipo de oração que tem no outro vídeo, para não ficar muito longo esse. E tomar uma decisão. Inclusive, tem uma história que diz, uma fábula, na verdade, onde um rato, ele tinha muito medo de tudo, muito medo do gato. E ele soube que havia um mágico na cidade. Ele foi até o mágico e pediu que o transformasse num gato. E assim ele não teria mais medo de gato. E assim o mágico fez. Transformou ele num gato. Aí ele voltou todo feliz para casa. Uma semana depois, ele voltou ao mágico e pediu: não aguento mais o cachorro correndo atrás de mim. Transforme-me num cachorro, assim eu não terei mais medo, né, do cachorro. E aí o mágico transformou num cachorro. Voltou todo feliz para casa. Uma semana depois, volta o cachorro. Olha, transforme-me numa pantera ou um tigre, porque quando vou à caça, né, com o meu dono, a pantera corre atrás de mim, ou o tigre. Não aguento mais isso. E aí, novamente, ele transformou o cão em um tigre. Uma semana depois, volta ele de novo, reclamando que agora o homem estava sempre à caça dele. Então, é que ele queria que ele transformasse num homem. E aí o mágico falou: parei por aqui. Sabe por quê? Mesmo que eu te transforme no homem, o seu coração de rato estará sempre te atormentando. Ou seja, não adianta o que eu faça, vai ter sempre alguém que te impõe medo, porque o seu coração está cheio disso. E assim Jesus falou também: a boca só fala do que o coração está cheio.
Então todo o nosso corpo é uma expressão de nossos pensamentos e sentimentos. Então quando a boca cala, o corpo fala. Quando eu não expresso meus sentimentos, o meu corpo ele vai falar. E às vezes de uma maneira expressando a doença que se emanou nele. Todos nós queremos ser amados, compreendidos. Esses são os desejos do ser humano: ser amado, ser compreendido, ser aceito, ser reconhecido. E muitas vezes na nossa própria família, no nosso lar, né, onde isso deveria acontecer, não acontece. Por isso que Jesus falou, né, ama teu próximo como ti mesmo. Quem é o teu próximo? É a tua família. Então muita gente quer ajudar as pessoas de fora, mas dentro de casa tal, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem, onde moram simplesmente pessoas e não uma verdadeira família, porque estão todas em desarmonia. Mas onde eu tenho que começar? Em mim, aqui ó, dentro da minha mente. Então quando eu mudo, o mundo se transforma. Quando eu dou amor, eu recebo amor. Quando eu dou ódio, eu recebo ódio. Então, se as pessoas estão me agredindo de alguma forma, mesmo que eu não abra minha boca, mentalmente eu posso estar agredindo essas pessoas. Então, eu tenho que começar a transformação em mim. Como diz Mahatma Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Tem a história de um discípulo que foi procurar o mestre na... Ele falou que, mestre, sinto muito, mas eu não vou poder continuar com os meus ensinamentos, porque a minha casa é pequena, eu moro com os meus pais, com meus irmãos, e lá é uma bagunça. Por mais que eu tente me concentrar, eu não consigo. Eles não deixam, não me permitem. E aí o mestre falou, pegue sua mão, olhe para o sol de mãos abertas e tampe. E aí foi o que ele fez. E aí o mestre falou, você conseguiu tampar o sol com a sua mão tão pequena? Ele falou, não, né? Mesmo que ele fizesse assim, não ia conseguir, porque os raios ainda iam passar. Ele falou, então pare de se desculpar e pôr a culpa nos outros, quando o crescimento espiritual é de cada um. Então não deixe que os pequenos problemas de casa façam com que a sua evolução não caminhe. Ah, eu parei porque a culpa é de cicrano, de fulano, de beltrano, mas não por minha causa. Tem uma outra frase que é do mestre Masaharu Taniguchi que fala: quando você tomar a firme decisão de vencer, os anjos te darão passagem e os aliados te seguirão. Então, basta você tomar a decisão de que quer melhorar, de que não mais tem medo. O que é medo? É a ausência de fé. E a maioria das pessoas que você acha assim que tem coragem, mas falou, não tem tanta coragem, cicrano, mas eu não tenho porquê. No fundo, todo mundo tem medo. Inclusive o medo faz parte da nossa natureza humana e dos animais também. Quando os animais eles estão diante de um perigo, eles recuam. Qualquer animal recua. Tem até um bichinho que eu agora esqueci, que ele pega, quando ele se vê diante de um perigo grande, ele pega e mostra os filhotinhos, que é para dizer, tenha dó pelo menos dos meus filhotes. Olha que bonitinho, agora esqueci o nome do animal. Tenha dó pelo menos dos meus filhinhos, né? E o ser humano também tem isso. Quando tem medo, opa, vou parar. Só que foi com medo de errar que eu errei, né? Tem o Jó, tem a música e Jó também falou isso. O que o Jó tinha? Qual era o pecado dele? Era o medo. O Jó, ele tinha medo. Então o Jó fazia oração todos os dias. Como?
Jó, um homem fiel a Deus, né? Fazer oração, estava sempre fazendo oferendas. Mas prestem atenção, toda vez que tinha festa na casa dele ou dos filhos dele, ele temia que algum deles pudessem ter pecado. E aí ele fazia oferendas em seguida. Isso quer dizer o quê? Como que eu vou ofertar, né, algo para alguma coisa que não aconteceu? Ou seja, ele tinha uma preocupação, ele tinha um medo. Ah, então Deus, eu vou mandar, já vou fazer antes a oferta, porque eu não sei se alguém pecou. Se por acaso alguém pecou, eu já tá tudo resolvido. Vocês entenderam? E aí foi todas aquelas desgraças que aconteceram na vida dele, foi por causa disso. Não se pode prever o futuro, né? Então, quem tem gastrite, quem tem problema de estômago, tem isso. Olha, né? Só de pensar em naquele novo trabalho já tá me doendo todo o estômago. Só de pensar em fazer aquilo já começa a queimar tudo. Medo, incertezas. Então eu tenho que resolver aonde? Dentro de mim. Não são as pessoas que vão resolver a minha vida. Então, fé em você mesmo. Se seu pai ou sua mãe, que às vezes podem ter te desestimulado, humilhado, machucado muitas vezes na infância. Às vezes não é o pai ou a mãe, mas um tio. Alguém que represente um papel importante. Mas geralmente, né, são os pais ou pessoas que nos criam. E aí nos traumatiza de uma forma que na infância, às vezes a gente não percebe, mas na medida que crescemos, tá lá escondidinho, o subconsciente escondeu. Então aprenda a gostar de si mesmo, a se amar, a se respeitar e a compreender que quando eu melhoro, meu mundo melhora. E que minha melhora, minha evolução espiritual, tudo que eu quero nesse mundo depende exclusivamente de mim e não das outras pessoas. Eu não posso ficar esperando que as outras pessoas façam por mim. Como diz na Bíblia, a salvação é individual. Nenhuma religião, nenhum guru, nenhum médico pode curar algo que está dentro de você. E mesmo que cure, né, os médicos na verdade são paliativos. Os remédios, na verdade, até escritos, são para remediar e não para curar. Eles muitas vezes vão acrescentar outros tipos de doença. Pode aí amenizar a dor e causar futuras complicações. E eu posso curar várias vezes o meu corpo. Mas e a minha alma, como é que fica? Porque quando eu tenho um problema no meu psicológico, é lá que eu tenho que resolver. Porque é minha alma que está doente. E aí o meu corpo adoece. Acredite em você, acredite na vida. Siga em frente, procura um caminho, deixe as incertezas do lado. Aqueles que vão em frente, que seguem, que lutam, que você acha, nossa, como é corajoso. É porque simplesmente, apesar do medo, eles seguem, eles não têm medo de errar. E olha só, tem uma pesquisa que fizeram que com as pessoas, os grandes gênios, na verdade, da história, né? Então, olha só, pessoas comuns, normais, né? Como eu, você, normais. De 10 vezes, 10 coisas que nós fazemos, que a gente quer acertar, 10 coisas, 5 nós erramos, ou seja, 50%. E os grandes gênios da história, os grandes, maravilhosos aí, de 10 coisas que eles querem fazer, sabe quantas eles erram? 9. Eles erram mais que a gente. Por quê? Eles tentam mais, eles vão mais em frente, eles, né, persistem mais. Essa é a diferença das pessoas normais para aqueles que conseguem chegar. Não tem Thomas Edison, que errou quase 1000 vezes para acertar a lâmpada? E aí, quando o rapaz perguntou para ele, um dos seus funcionários, não falou, mas, pô, desiste, né? Já errou quase 1000 vezes? Ele falou assim, não, eu não errei. Eu só achei a maneira de como não fazer a lâmpada até agora. Você entendeu? Até a visão é diferente. Tipo, eu não errei.
Eu simplesmente, né, essas tentativas aí, eu aprendi que não é para fazer, vou fazer de outra forma agora. E é assim que deve ser a nossa vida. Não tá certo desse jeito? Vamos tentar do outro, vamos mudar. A vida é mudança constante, é crescimento, é evolução, é fé. Muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhem. Inscrevam-se no canal, quem não se inscreveu ainda, um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Digo que o homem está condenado a ser livre, condenado porque não criou a si mesmo, mas mesmo assim está em liberdade, e a partir do momento em que é lançado neste mundo, é responsável por tudo o que faz. O homem é responsável por sua paixão. Jean-Paul Sartre. Cura. Vã é a palavra do filósofo que não cura o sofrimento do homem. Pois assim como nada se ganha na medicina quando ela não expulsa as doenças do corpo, nada se ganha na filosofia quando ela não expulsa o sofrimento da mente. Epicuro. Purificação. Todos os fenômenos da existência têm a mente como seu antecedente, a mente como seu líder supremo, e da mente são feitos. Quando alguém fala ou age com a mente pura, a felicidade o segue como a sombra que nunca o abandona. Gautama Buda. A maior descoberta de minha geração é que os seres humanos podem alterar sua vida alterando suas atitudes. William James.